Sexta-feira, 25 de março de 2022, aniversário da primeira Constituição do país, a nossa pioneira Carta Magna, outorgada por Dom Pedro I há exatos 198 anos, em 1824. Dose dupla de hoje vai transitar sobre dois aspectos de um mesmo assunto, cuja garantia permanece lavrada na Constituição, embora o próprio guardião-mor dessa Constituição teime em desrespeitá-la: a liberdade de expressão. Ela, que anda tão evocada por direita e esquerda e, ao mesmo tempo, tão vigiada e tolhida por gente que não foi eleita para tomar conta dela, né? Mas essas pessoas se colocam na condição de donas da verdade para decidir o que pode e o que não se pode dizer. Semideuses aos quais cabe definir aí o que é verdade com o que é mentira. Vamos ver aí a quem interessa certo tipo de silêncio, aquele silêncio que incomoda, né? Como se age para consumar esse silenciamento aí, especialmente em um ano de decisões importantes para o futuro do país, né? Quando o controle e, às vezes, a manipulação da informação se tornam essenciais para manter ou tomar o poder, né? Vai dizer alguma coisa a respeito, Marcelo Cardoso? É bom falar agora ou cale-se até as próximas eleições, hein? Calar, jamais, jamais. O Brasil vem descobrindo, Marcelo, a sua voz e a importância de fazer com que ela seja ouvida. E tem também sabido erguer a voz contra todos que tentam intimidar as manifestações da sua vontade como cidadão. Lá atrás, a gente ouvia dos nossos pais, como eu já contei até aqui que ouvi, o conselho de não se meter com política, não comentar sobre política, não falar de política e tal. Pela percepção que eles tinham, que não estava de todo errada, né? De que política fosse algo ruim, de jeito sujo, feito por gente suja, o que era. E, infelizmente, ainda é, em grande parte das situações. Infelizmente, isso vem mudando. Mas, hoje em dia, com o amadurecimento da gente, as mudanças que o tempo impôs ao mundo, especialmente no que se refere ao livre trânsito de informações, a gente já aprendeu que nós temos voz e, mais do que isso, nós temos o direito de fazer com que a gente seja ouvido. Por exemplo, nós queremos que o universo político ouça que ele precisa compreender que deve se sujeitar ao que o cidadão quer. Somos nós os donos da palavra e quem dita as normas, embora não pareça. Pois então, é bom que todos ouçam aí que o Dose Dupla dessa sexta-feira está começando. Sejam muito bem-vindos. O discurso recorrente do ex-presidente, ex-presidiário, ex-inocente Luiz Inácio da Silva é o de que é preciso aí regulamentar as redes sociais no Brasil. As redes sociais, como todo mundo sabe, democratizaram aí a informação e deram voz ao cidadão comum, projetando as suas opiniões, as suas queixas para contingentes cada vez maiores de interessados. Essa vontade dos petistas e do próprio Lula, né, em particular, eu acho que teria aí dois fundamentos. Um deles é a censura, e a censura generalizada sobre a manifestação de opinião de todo mundo, né? O outro é a restauração do monopólio da verdade por parte da grande imprensa. O primeiro, além de garantir o controle do que se pensa, vindo também em socorro do segundo.
Até porque, Marcelo, eu acho que há um senso comum entre os intelectualoides canhotas aí, de que redes sociais, especialmente aquelas em que os conservadores predominam, essas se tornaram super perigosas, né? Segundo eles, são fontes aí inesgotáveis de notícias falsas. O que se escreve lá não é confiável aí pelo juízo dessa gente, né? Já a verdade, essa aí habita apenas na grande mídia. O que ela propaga é fato incontestável, algo que não se discute, né? Sob pena de se desacreditar todo aquele que ousa se opor a ela. Pois é, e você acabou me fazendo lembrar agora de 2 episódios recentes aí em relação à questão de propriedade da verdade. Um é uma frase lapidar do Luiz Fernando Veríssimo, que a maioria das pessoas conhece, que diz o seguinte: às vezes a única coisa verdadeira no jornal é a data. A frase foi cunhada numa circunstância diferente durante o regime militar e provocava a censura. Era uma forma de dizer que os jornais estariam censurados e tal coisa. O problema é que quando uma coisa é censurada, ela não é divulgada de forma mentirosa. Ela simplesmente não é divulgada, porque não pode ser divulgada. Então, de certa maneira, a frase tentando significar isso fica um pouco sem nexo. A outra lembrança que eu tive é a do Gilmar Mendes, quando ele resolveu abolir a obrigatoriedade do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Ou seja, em última análise, todos viraram jornalistas. Com a profusão das redes sociais e o pendor para escrever e para se comunicar de certas pessoas, essas pessoas ganharam status de jornalistas, ou chegaram próximo disso. Tem gente que não é jornalista por profissão, mas é muito mais do que muita gente que a gente vê na grande mídia. Eu acho a Bárbara, do Te Atualizei, por exemplo, uma jornalista, embora ela não tenha essa formação. Mas a coisa que ela faz, toda a análise, toda a crítica, todo o comentário que ela faz, e principalmente o zelo pela verdade e a vontade de prezar a verdade dos fatos, faz com que ela tenha a alma jornalística, que muita gente aí perdeu. Mas, retomando o assunto, eu diria que 2 bons exemplos dessa questão de que a grande mídia detém o poder de apontar o que é verdade ou mentira são as facinas e as urnas, né? Duvidar das bulas abençoadas pela OMS e das sagradas máquinas de votação benzidas pela turma da pretíssima toga virou um verdadeiro sacrilégio, capaz de dar cadeia, sem o devido processo legal, e excomunhão pelos supremos sacerdotes. Aliás, o altar do STF já testemunhou alguns sacrifícios com base na blasfêmia tal como definida pelos semideuses do Olimpo do Planalto Central. Oswaldo Eustáquio, literalmente sacrificado. Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Alan dos Santos, Wellington Macedo. E falando na picadura ou na picadinha, dependendo do grau de intimidade que se tem com a coisa, o STF conseguiu criar 5.597 variantes para o vírus de bruços. Você sabia disso? 5.000? Você falou aí 597? Como assim? Vamos contar juntos. 5.570 municípios, 27 unidades da federação. É muita variante mesmo, né? Nós falamos disso há alguns dias, né? E parece até que os tais comitês científicos têm visões bastante particulares do mesmo negócio, né? Um negócio da China, eu diria. Olha, tem mesmo, são muitas visões particulares. Para você ter uma ideia, esta semana eu fui a Niterói. Na antiga capital fluminense, ali do outro lado da Poça d'Água, ainda existe a obrigatoriedade do uso de máscara em determinados ambientes. A decisão é do tal comitê científico, eu diria dos Einsteins do Gragoatá, com base certamente nos vastos compêndios da ciência médico-infecto niteroiense. Para esses cientistas, vamos pôr em pares de aspas múltiplos, né, existe uma verdade sobre a peste chinesa diferente em relação à da cidade do Rio de Janeiro. E as duas estão coladinhas, né? Você vê uma coisa, Marcelo, o Caio Coppola também essa semana, mas lá nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, não em Niterói, né?
Ele fez um comentário brilhante sobre essa questão da propriedade da verdade. Eu não sei se você viu. Mas quem não viu, é importante que saiba que ele deu eloquentes parabéns ao ministro, ou ao iluministro, né, Alexandre de Moraes, pelos 3 anos do seu pupilo mais querido, que é aquele inquérito das fake news. 3 anos, rapaz. 3 anos. Olha, normalmente, filho feio não tem pai, né? Mas esse menino é um abençoado nesse sentido, porque o paizão tem orgulho do capeta do Pimpolho, né? Pois é. Mas, voltando aí ao Coppola, ele foi cirúrgico, rapaz. Você sabe que ele pontuou cada desmando, cada falha de processo de caráter, apontando todas as iniquidades dessa aberração jurídica aí nos detalhes, né? Sempre com uma ironia finíssima, rapaz, e uma elegância capaz de fazer com que o próprio Moraes agradecesse o elogio da menção ao seu próprio trabalho. É verdade. Agora, o que eu estou vendo, Marcelo, é que todas essas tentativas de cercear a palavra de quem discorda da opinião oficial acabam sendo para todos nós um aperitivo amargo para o que a esquerda gostaria de implantar no Brasil, né? A censura travestida de regulamentação. Veja que tentaram impedir que o presidente Jair Bolsonaro divulgasse as realizações do seu governo, alegando propaganda eleitoral. Não se está enxergando sob o ponto de vista da prestação de contas, que é válida e perfeitamente lícita. Em seguida, o Tribunal Superior Eleitoral teve a pachorra de aventar julgar se o esforço de Bolsonaro para deixar o preço dos combustíveis para baixo, forçar para baixo, configuraria crime eleitoral. Aí eu fico sem saber, rapaz, se são os ministros do TSE ou se somos nós os palhaços. Pois é, rapaz, e você sabe que os ministros não decidiram nada, né? Justamente para deixar o Bolsonaro tomar uma decisão e, de repente, eles lá na frente atestarem que foi inconstitucional porque aconteceu em ano de eleição. Isso é uma barbaridade, né? Nesse circo dos horrores aí, rapaz, está valendo tudo para deixar silenciados o Bolsonaro, eu, você e os conservadores do Brasil, né? E olha que na base do golpe baixo, Marcelo, aquele que pega na boca do estômago, né? Ou então por baixo do queixo. O último assalto dessa briga foi a presepada aí em cima do Telegram, né? Olha, eu penso que quando um esquerdista aplaude uma atitude de truculência do judiciário como sendo uma vitória ideológica, além dele demonstrar absoluta ignorância política, ele também revela um grave desvio de caráter, né? E esse é nitidamente o caso do bloqueio do Telegram, decretado e suspenso, né, no intervalo de menos de 72 horas, por sua excelência, excelentíssima, autoritaríssima, o ministro, para quem mais, né? Alexandre de Moraes. Só podia ser ele, né? Na ânsia de atingir aí, dentro do espírito do malfadado inquérito das fake news, e sem o devido processo legal, e isso precisa ficar bem claro, né? Uma meia dúzia de desafetos, dentre os quais o próprio presidente da República. O quase todo-poderoso ameaçou de fato o trabalho de um enorme grupo aí de assinantes do aplicativo, que tem nele o seu principal contato comercial. Fora a rede de acesso de profissionais da Defesa Civil, com mais de 4.000 pessoas, rapaz, que utilizam o Telegram exatamente pela possibilidade de formar grupos com um grande número de integrantes, não limitado aos 256 do WhatsApp. Um trabalho importantíssimo nesse fim de semana, com as chuvas que voltaram a castigar Petrópolis um mês Pode e 5 dias. voltar a qualquer momento com o calorão que está fazendo aqui no Rio, né? De repente vem aquele temporal. Já pensou sem... É pelo Telegram que eles se comunicam e fazem a rede de atendimento e a rede de informações que eles necessitam para poder trabalhar. Exatamente. Só que não faz o menor sentido, né, impedir o curso natural das vidas dessas pessoas por um capricho de um ministro, né, que parece ter um pendor irrefreável aí por mostrar a sua capacidade de mando.
E o pior é que muitas vezes acaba mostrando apenas seu despreparo absoluto para o cargo. Isso está na cara. Muito evidente, muito na cara mesmo. Você se lembra bem de que o Telegram se firmou no Brasil depois que 3 juízes locais, né, um de Teresina, em 2015, um de Sergipe, em 2016, e um outro do Rio de Janeiro, também em 2016, determinaram a suspensão do serviço do WhatsApp, né, por descumprimento de ordens judiciais, referentes a assinantes específicos. A insegurança dos usuários com o WhatsApp, diante desses verdadeiros desmandos, fez com que se buscasse um aplicativo menos sujeito a essas intempéries jurídicas, né? No caso da decisão do juiz da cidade sergipana de Lagarto, quem derrubou o bloqueio, sabe quem foi? O ministro Ricardo Lewandowski, à época presidente do STF. O argumento dele foi o de que o bloqueio do WhatsApp, entre aspas, violava o preceito fundamental da liberdade de expressão e comunicação, que é o artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, além de também atingir a legislação de regência sobre a matéria, né? Curiosamente, foi uma ação ajuizada pelo Partido Popular Socialista, o PPS, que hoje tem o nome fantasia de Cidadania, é bem fantasioso, por sinal, uma agremiação de esquerda que provocou a Suprema Corte nesse aspecto. O Lewandowski levou em conta, Marcelo, que o Marco Civil da Internet já dispõe que o uso da web no Brasil tem como princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Claro, existe também o arcabouço legal, o Código Penal e uma série de outras instrumentações jurídicas, né, outras ferramentas que podem agir nesse caso. Além disso, existe uma expressa preocupação com a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Tudo isso está dentro da argumentação que o Lewandowski fez para ir de encontro à decisão do juiz que queria travar o funcionamento do WhatsApp por causa de um cara atrás do qual ele estava, né? O ato de bloqueio seria, então, segundo o ministro, aparentemente pouco razoável e proporcional, além de, entre aspas, gerar insegurança jurídica, deixando milhões de brasileiros sem esse meio de comunicação. E aí? Pois é. Você vê o seguinte, né, Marcelo? Dessa vez o presidente da casa, o ministro Luiz Fux, ficou quietinho, né, diante do episódio do Telegram. O medo de reagir à bravata monocrática teria sido pela simples figura do Alexandre de Moraes em si ou pela crescente incineração do filme do STF, que já vem queimando de bastante tempo, né? O caso de perguntar quantos pesos e quantas medidas tem a nossa justiça. A gente teve até canhotas que reagiram a isso. Você deve ter visto. Um deles foi o Jorge Pontual, da Globo News, né? Opa, o tio babaca, como eu chamo, o protagonista daquela cena constrangedora e dantesca na TV, imitando personagens de Guerra nas Estrelas. Ele. O próprio, né, rapaz? Ele até me surpreendeu, né? Porque foi uma voz dissonante entre os comentaristas da casa. Uma luz aí, ainda que tímida, de bom senso, naquele outrora respeitável jornalismo, né? Mas essa perseguição, né, que quase deve ter feito o aplicativo mudar de nome para Telegrampo, vem de um pouco antes. Luiz Roberto Barroso, outro iluministro do nosso antro judiciário, já havia falado sobre a pretensão de banir o aplicativo do Brasil. Isso é relativamente recente. E o cenário eleitoral explica bem essa intenção. O ativismo judicial cada vez mais exacerbado dos nossos semideuses tem mostrado que o STF e o TSE também, já que é presidido sempre por um ministro do STF, tem lado. Os dois tribunais têm lado nesse jogo. Você vê que ninguém por lá parece ter pudores de esconder essa preferência, né? Verdade, isso para mim ficou bastante claro, Marcelo, naquele episódio da curtida que o TSE deu numa postagem da Miriam Leitão, né? Em que ela conclama os jovens a votar. Em princípio, parece um post isento, inocente, que seria apenas uma motivação
aos jovens de 16, 17 anos para que participem aí do processo eleitoral. Só que você vê que tem sempre um só que com o esquerdista, né? Só que existe uma campanha da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, aquela entidade vinculada à UNE, que, por sua vez, tem laços umbilicais aí com o Partido Comunista, com o mote "tirei o título para tirar Bolsonaro". Quer dizer, e essas opiniões seguramente aí têm relação entre si, né? Eu vou dizer uma coisa, a preferência política é livre, e nós sempre defendemos isso aqui o tempo todo, né? Agora, o que não pode é o órgão coordenador e fiscalizador do sistema eleitoral tomar partido. Aí é um escárnio, né? Aí passa a ser uma contaminação, eu diria para você, inaceitável e criminosa do ambiente eleitoral. Pois é, o próprio TSE faz muito essa campanha todo ano para que os jovens de 16 e 17 votem. E, curiosamente, não fazem campanha para os maiores de 70 que têm o direito de não votar, votem também. Né? Eu nunca vi um apelo nesse sentido. Para os jovens, sim, mas para os mais idosos eu nunca vi. Coincidência, né? Agora, tem também a grife do MST, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Os sem terra, mas não sem espírito empreendedor, né? Surfando nas ondas maravilhosas do capitalismo. Né? Que beleza! Comunismo é para os trouxas. Né? Os caras montaram uma loja virtual, rapaz, para vender bonés, blusas e outros acessórios, inclusive com uma pegada coletivo LGBT, com as peças ilustradas com arco-íris e tal. E o Globo fazendo merchandising aparentemente desinteressado e gratuito, outra coisa incrível. Ainda me resolve legendar a foto que trata do assunto, desses apetrechos, né, com a opinião de um colunista. E ele diz assim, pode usar na balada, sim, aludindo ao fato de que a garotada deva difundir o uso das peças como propaganda, conhecidamente de cunho esquerdista ligado ao PT. Mas, voltando aí ao banimento do Telegram, há divergências quanto ao fato de que a Polícia Federal tenha realmente solicitado o bloqueio do aplicativo ao Supremo. O site do informativo O Tempo diz que houve o pedido, mas isso foi negado pelo jornalista Augusto Nunes na Jovem Pan. E também aquele senador que se destacou na CPI, como é que é o nome? Marcos Rogério, né? Sim. Também disse que a Polícia Federal, veio a público dizer que a Polícia Federal não solicitou, né, o bloqueio do aplicativo. É complicado, né, rapaz? O Alexandre de Moraes teria determinado ao Telegram que fosse excluído um conteúdo específico relacionado ao Bolsonaro. A live em que o presidente fala da invasão e da longa permanência, lá de 6 meses, né, de um hacker dentro do inexpugnável e altamente seguro sistema computacional do TSE. Conhecido como queijo suíço, né? Ele também estaria atrás aí de um usuário do Twitter que teria vazado a decisão, até então secreta, de pedir o bloqueio do aplicativo. O pior de tudo é ele tentar disfarçar as suas reais intenções, né? Querendo se colocar aí como paladino da justiça, alegando que o banimento do Telegram teria como propósito impedir a disseminação de crimes pelo aplicativo, coisa que já havia sido verificada, veja só, por uma reportagem do Fantástico, rapaz. O ministro, pelo visto, parece que é pautado pela Globo, né? É realmente fantástico. Tchan, né? Acho que o STF está precisando mais de encanadores do que de profissionais de informática, porque é vazamento aqui, vazamento ali, vazamento atrás, vazamento atrás. Que coisa, hein? Mas é mesmo, rapaz. Mas aí o cara dá um tiro de canhão para acertar a mosca, né? Isso aí não pode prestar, né? Vamos desligar aí a internet para a gente paralisar a dark web no Brasil? É garantido ou eu a garanto? Olha, seu Creyson, se a artimanha foi feita para prejudicar o Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra. Toda vez que mencionavam o iminente bloqueio do Telegram, que acabou não acontecendo na prática, os noticiários faziam questão de dizer que Bolsonaro sairia prejudicado por causa da massa de seguidores que perderiam contato direto por meio do aplicativo e tal, entregando geral que esse era o espírito da coisa. Estava ficando até constrangedor ler esse tipo de revelação. E eis que
Bolsonaro, detentor de mais de 1.100.000 seguidores, ganha mais de 64 mil novos acompanhantes, como eu gosto de chamar, no Telegram, justo após a divulgação de que o aplicativo seria descontinuado no Brasil por força de decisão judicial. Esse número representa quase 1,5 vezes tudo que o Lula tem de seguidores até hoje, acumulados, coisa que chega aí a 48 mil pessoas. O cara é massa de pão. Quanto mais batem no capitão, mais ele cresce. E quanto mais tentam tolher a voz dos brasileiros, mais gente acorda para a vida e percebe que precisa lutar pela própria sobrevivência. Porque é uma questão de sobrevivência, de fato. Né? Não tenha dúvida, Marcelo. A prosa está ótima, né? Mas a gente precisa dar uma pausa. Nossa dose dupla de hoje vai ficando por aqui, até porque a gente está com um problema de sinal aí. Teu sinal está caindo aí toda hora. Queria agradecer aí o prestígio de ter você nos assistindo, curtindo e divulgando aí o nosso trabalho. E um grande abraço aí para todo mundo. Em especial aí para você, Marcelo Cardoso, mesmo travado aí, hein? Bem travado. Valeu, Marcelo Campos. Um forte abraço a você, que nos dá essa honra e esse privilégio de entrar na conversa. Uma ótima sexta-feira, com um belo fim de semana na sequência. Até a próxima madrugada de quinta para sexta. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.